5. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Só até aqui. Podem sentar, meus amados. Louvado seja Deus. Então, ao ler este versículo, você já percebeu que nós estamos diante de um texto que vai falar de restituição. Amém? Restituição de Deus para a vida do seu povo. Só que existe todo um contexto para chegar a esse versículo aqui. E nós vamos analisar exatamente isso. Irmãos, o profeta Joel, assim como título de introdução, o profeta Joel, ele foi contemporâneo do profeta Oséias, enquanto Oséias profetizava para o reino do norte, Joel profetizava para o reino do sul, quando houve ali as divisões das tribos. E é interessante que quando o Senhor levanta o profeta Joel para profetizar para o reino do sul, para Judá, esse povo tinha sofrido uma disciplina muito dura da parte de Deus, por causa do seu desleixo para com a obra do Senhor. E havia acontecido tanta coisa no meio daquele povo, mas Deus levanta esses dois profetas, tanto de um lado quanto do outro, para dar aquilo que nós louvamos agora há pouco, uma reavivada, uma mudada de situação, uma virada de cativeiro. Deus queria mudar. É interessante que Deus nunca quis castigar, mas sempre quando houve a necessidade de castigar, que Ele castigava, Ele enviava profetas, levantava pessoas para abençoar, para mudar a situação do seu povo, para virar o cativeiro do seu povo, porque Deus, Ele se compadece do seu povo. Ele não se agrada em ver o seu rebanho, a sua igreja, o seu povo sofrer os males e as injustiças desse mundo, e nem mesmo os castigos dele mesmo. Deus não tem prazer em castigar, e a gente vê ao longo de toda a vida. Então, irmãos, é interessante que, falando desses dois profetas, o profeta Oséias, ele cresce a partir de um sofrimento pessoal que ele teve na sua família, profeta do reino do sul, do reino do norte, perdão. Já no reino do sul, a mensagem de Joel também cresce da calamidade nacional. Amém? Observa que não há nada mais apropriado para dar crescimento à vida do crente do que uma situação adversa. Olha como cresce os dois profetas. Um cresce por causa de uma situação, um sofrimento na família. O outro cresce através de uma calamidade. Então, ou seja, uma prova, uma luta, alguma coisa que nos acontece de forma desagradável, contrário, a gente busca naquilo uma forma de crescer, de melhorar, até para que algo semelhante seja evitado lá na frente. Então todo sofrimento, toda prova, ou até mesmo disciplina da parte de Deus, só vem para nos dar crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, para que possamos livrar-nos de coisas assim e vivermos bem lá na frente. E é isso que Deus traz para Israel aqui. Israel estava aqui, Judá estava aqui, diante de uma calamidade, de uma crise financeira terrível, terrível, terrível. E vindo da parte de Deus. Mas mesmo sendo vindo da parte de Deus, eu acredito que talvez seja até mais oportuno para a gente reverter a situação, porque é entre nós e Deus e nós. Basta o nosso comportamento, está na palavra do Senhor. Porque Deus é um Deus que arrepende do mal. E o que acontece aqui então?
era uma praga de gafanhoto. Uma praga de gafanhoto e de coisas terríveis. Mas essa praga, irmãos, nada que tenha acontecido de ruína, de situação, chega aos pés dessa situação, dessa praga de gafanhoto. Ela era tão terrível que, assim, chega a ser estrondoso, né? O movimento, a situação, esse acontecimento era algo tremendo, algo terrível. Nós vamos ver isso aí no nosso dia a dia. Essa mensagem de Joel, no nosso decorrer, essa mensagem de Joel aqui, ela se divide em duas partes, né? A parte 1 fala sobre uma praga de gafanhoto, né? E a outra fala do futuro, a respeito do dia do Senhor, que o Senhor tem projetado para a sua igreja. Então nós vamos analisar essa praga de gafanhoto. Vamos lá para o capítulo, no capítulo 1, apenas o início, porque é o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 27, vai falar dessa praga de gafanhoto. Mas eu não quero ler todo agora, mas alguns versículos aqui. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel, e ouvi isto, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto nos vossos dias? Aqui está fazendo pergunta, porque era algo que tinha acontecido, né? Ou aconteceu isto no dia de vossos pais, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração, vossos filhos e vossos filhos, e os seus filhos e os filhos destes, a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Então esta era a situação, então era estado de calamidade. Aí, o que acontece então aqui? A expressão dia do Senhor, ela se refere ao tempo futuro. Deus mostra que a situação do passado, estava ali o profeta no presente, profetizando, mostrando o resultado de vidas espirituais desleixadas, né, ou abandonadas. O povo virou as costas para Deus e simplesmente se lançou ao seu bel prazer, a outros deuses, e esqueceram de Deus. Então acontece uma tragédia, algo muito grande. E a gente falando dessa situação de calamidade, meus queridos, a gente fica pensando assim, pastor, mas esse exército de gafanhoto era tão assustador assim? Eu vou aqui, depois eu volto. Era tão assustador? Como é que era essa situação? Irmãos, era uma força tão grande que não tinha exército do mundo na terra que podia vencer esse exército que foi levantado por Deus. Esse exército de gafanhoto, ele chegava a ser tão terrível, tão temeroso, que eles cobriam o sol e a lua. Observa como Deus disciplinou o seu povo por causa de uma vida espiritual sem interesse, vida rasa, vida sem Deus. Esse exército era tão terrível que narra mais ou menos assim. Observa aqui o versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Olha aqui, o seu parecer, observa a aparência desse exército. Olha o que aconteceu. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como estrondo. Você já viu um estrondo? Já soltou uma bomba, um trovão, algo estrondoso que treme? Assim era o barulho do exército de gafanhoto que vinha para consumir tudo que se come, tudo que tinha no reino do norte e também em Judá e Israel. Olha aqui, o seu parecer era parecer de cavalo, corre como cavaleiro, como estrondo de carros sobre o cume dos montes, irão e saltando como ruído da chama de fogo,
que se consome a pragana. Você já viu um fogo muito grande, no capim muito seco, numa grande mata, aquele estalar? Era o barulho dos gafanhotos comendo o que Israel plantava, destruindo tudo que Israel havia projetado, planejado para o seu sustento, como estrondo de carros sobre os cumes dos montes. E irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Era terrível, era assustador, era uma situação de calamidade, pior do que a pandemia que nós passamos aqui, porque na pandemia tínhamos o que comer, mas olha o resultado deste exército de gafanhotos que Deus ordenou contra o povo de Israel. Olha que aqui nós vamos falar de restituição, tá? Mas nós vamos observar esse ponto para entender como chegar à restituição, como reverter uma situação criada até mesmo por Deus. Vamos lá? Versículo 6 diz que diante dele, desse exército, temerão os povos, todos os rostos são como tisnadura de panela, como valentes correrão como homens da guerra e subirão os muros. Irá cada um ao seu caminho e não se desviarão da sua fileira. Era algo tão organizado que o exército que veio para destruir, de gafanhoto, ele tinha uma organização com um grande exército militar que andava até nas suas fileiras. Já pensou essa organização? Tudo isso por causa de falta de vida espiritual. Tudo isso por causa de um povo que foi tirado do Egito para adorar a Deus, um povo que Deus fez de tudo para esse povo, e esse povo larga Deus, abandona Deus e vai adorar imagens de escultura, deuses estranhos, queimar os seus filhos no fogo, buscar adivinhos, pitonisa, buscar feitiçaria, macumbaria. Tudo isso o povo de Deus fazia. E diziam, por exemplo, um bezerro aqui, esse bezerro é o nosso Deus, foi ele que nos tirou daqui. Como Deus via? Deus já tinha avisado para aquele povo: não se prostre diante de imagem de escultura, não adore deuses estranhos, não façam isso. E o povo simplesmente, aqui para Deus, não estava nem para Deus. Então o que acontece aqui com o povo? O povo de Deus. Olha o versículo 7. Versículo 8: ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não se ferirão. Era um exército tão poderoso que nem espada feria esse exército que vinha para destruir. Eles podiam ser, por exemplo, o que os exércitos inimigos de Israel temiam era a espada de Israel, porque Israel era o exército mais perigoso que tinha da época, vencia todo mundo. Só Josué, ele conquistou 32 reinos. É como se um país disputasse com 32 países e vencesse. Josué fez isso, venceu 32 reinos. O mundo, a terra, temia a espada de Israel. Agora veio um exército de gafanhoto que assentava nas espadas dos soldados de Israel e nada acontecia. O povo se conscientizar de que Deus é Deus, de que é Deus, de que o Senhor é forte, de que o Senhor é poderoso, de que Deus é digno de ser adorado, de Deus é digno de ser glorificado, que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Ele é o centro da minha vida. O Senhor Jesus Cristo é a minha vida, é a nossa vida. Israel não teve esse discernimento, abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus. E aí a gente vê isso aqui. Então, eles se arremessavam na espada e ninguém se feria, nenhum deles. E irão pela cidade, correrão pelos muros diante e subirão as casas pelas janelas e entrarão como ladrão. Dá para entender a força desse exército? Agora olha o versículo de número 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu resplandor.
Eu nunca vi um exército tão poderoso como esse. E era um exército de gafanhotos, levantado por Deus, para mostrar a um exército de homens que o Senhor é Deus. E esse exército de homens deveria se prostrar e adorar e reconhecer Deus como seu Senhor. Aí, a gente observa aqui uma lição dada a Israel, para que Israel volte-se para Deus. Um período de calamidade nacional. Olha o versículo aqui 19 e 20 aqui, do capítulo 1. Eu quero voltar aqui para o 19 e 20, né? Espera só um pouquinho. E deixa eu ver aqui 19 e 20, do versículo 2. Primeiro. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu envio o trigo. Não, é o 19 e 20 aqui mesmo. Do 1. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos, sim, tratando aqui da destruição. Fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tudo isso aqui, depois que os gafanhotos destruíram, o que sobrou dos gafanhotos vieram o pulgão, o lagarto, né, a oruga e todos os insetos, acabaram tudo. Aí, se porventura tivesse alguma coisa para lamber, veio o fogo e destruiu tudo. Gente, a gente vê assim uma situação dessa e a gente analisa o seguinte: pastor, então acabou. É só esperar a morte e pronto. Mas Deus trouxe tudo aquilo porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Trazer o seu povo para si, para o seu seio, para o seu zelo, para o seu amor de volta. Simplesmente isso. Não diz a palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Deus queria que o seu povo se deleitasse nele novamente, voltasse para ele novamente. Era simplesmente isso. E é interessante que essa promessa, ela existe ali em 2 Crônicas, né, 14, versículo 13, com uma promessa muito gloriosa. 2 Crônicas 7, louvado seja Deus, versículos 12, acho que 11, 12 a seguir. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Versículo 12, vamos lá para o 12. E o Senhor, 2 Crônicas 7, vê o 13. Pronto. Deus disse para o seu povo um dia: meu povo, se eu um dia cerrar os céus, ou seja, se não tiver nada mais, não é o fim. E se não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos, está aqui, ó. Deus já tinha dito para esse povo que eu só quero uma coisa, não é o fim. Toda destruição, todo mal que vier, meu povo, eu quero viver a minha paz com vocês, a minha plenitude com vocês. Olha aqui: se o Senhor ordenar os gafanhotos que consumam a terra. É exatamente isso aqui que tinha acontecido. Deus ordenou um exército de gafanhotos que consumiu toda a terra. Deus disse que isso ia acontecer. Olha, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, até a peste, aí, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, presta atenção, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era isso que Deus queria. Deus estava chamando o seu povo para viver momentos como aqueles primeiros momentos ali com Moisés
quando tocava aquela buzina e todos os exércitos de Deus se reuniam e louvavam a majestade santa do Senhor e adoravam a Deus de todo o coração. Era isso que Deus queria daquele povo. É isso que Deus chama e quer do seu povo. O que está acontecendo? Que o povo não vem mais adorar, não clama, não se reúne, entendeu? E quando se reúne, não deseja, não ama. E era isso que Deus queria daquele povo. Se o meu povo se chama pelo menor, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tinha um plano. E era exatamente trazer o povo para a adoração. E todo aquele exército, toda aquela situação, tudo aquilo era para trazer o povo de volta. E a promessa de fartura, ela vem depois de um conselho de arrependimento. Você vê que nesse versículo aí que nós lemos, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Era isso, irmão. É coração que Deus quer. É sentimento que Deus quer. Entendeu? É sentimento, é coração. E Deus está chamando a gente a algo de muito especial. Quer ver? No capítulo 2, versículo 12 a 17, aqui de Joel, nós vamos ver o que Deus queria desse povo. Olha o versículo 12 aqui, ó. Ainda assim, mesmo assim, gente que está tudo arruinado, tudo acabado. Israel havia perdido tudo, mas Deus não iria destruir. O que diz a palavra? Diz que nós somos angustiados, perseguidos, desanimados, mas nunca destruídos, nunca destruídos. Deus não veio para destruir nenhum dos teus, nenhuma prova, nenhum castigo, nada veio para destruir, mas sim para edificar, para nos dar vida e vida em abundância. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Gente, já viu um Deus maravilhoso desse? Deus se arrepende do mal. Pastor, como assim? Livro de Ezequiel, o Senhor dizendo: olha, se eu disser ao ímpio que ele morrerá por causa do seu pecado, mas se esse ímpio se humilhar, se ele se arrepender, se ele abandonar os seus pecados, eu também me arrependo e ele não irá morrer mais, e vai viver. Deus está buscando sentimento, gente. Era sentimento, que aquele povo de Israel estava insensível a Deus, insensível ao Espírito Santo, insensível à presença de Deus. Trocava Deus por qualquer coisinha, um culto por qualquer coisa. Eu me lembro no dia em que meu pastor Gedeon Júnior contou que tem um amigo macumbeiro, um amigo espírita, que sempre o pastor Gedeon Júnior pregando na faculdade onde ele dá aula, e ele convidava esse amigo para ir a um culto. E o amigo dele, macumbeiro, dizia: não posso nesse dia, porque esse dia é o dia dos trabalhos lá, dos orixás, não sei como é que é, os trabalhos lá. Ele não podia, ele tinha um compromisso com os trabalhos, com os demônios dele ali, que não trocava por nada, nem para ir no culto adorar a Deus. Hoje tira-se o crente de dentro da igreja como convite para uma festa mundana, qualquer coisinha. É insensibilidade para com a presença de Deus. Eliane estava cantando aqui dizendo: Deus está neste lugar. Eu fechei os olhos assim, pude contemplar o Senhor de branco andando no meio da igreja. Aí eu pensava, imaginava, parece que o Senhor estava em todos os lugares aqui, olha para trás, ele está em todos os lugares Jesus estava. Glória a Deus, aleluia. E a gente não entende. Aí eu vou trocar um culto, alguma coisa, por uma festa do mundo, um convite, um culto de domingo à noite.
Deus está dizendo para o seu povo, mas ainda assim, meu povo, Deus não veio destruir. Olha o que diz aqui, ó. Versículo de número 16. Congregai o povo, santificai a congregação, né? Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva no seu tálamo, né? Do seu conforto ali, do seu descanso. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Olha o conselho aqui. Aí chega o profeta Joel e dá um conselho ao povo: congrega, ore a Deus, chora diante de Deus, clama ao Senhor Deus, busca ao Senhor Deus, porque vem tempo de bênçãos aí, vem milagres aí, vem misericórdia de Deus aí, vem bênção de Deus aí, há um renovo de Deus aí, há um depois disso aí, depois de toda essa situação, aí o povo chega, se prostra e adora, e a palavra muda de assunto. Diz assim, então, versículo 18: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio agora o trigo e o mosto, né? Mosto é o vinho já curtido, e o óleo, e deles sereis fartos. Vai mudar a situação. A terra pode ter, o gafanhoto pode ter passado, o fogo pode ter passado, tudo passará, passarão os céus e a terra, mas essa palavra aqui não vai passar, ela vai se cumprir. O Senhor dizendo: olha, aquele que é do norte, né, que não pertence a você, farei partir para longe de vós o exército de gafanhotos, os inimigos, eu vou dar paz, lançá-los-eis em uma terra seca, deserta. Por quê? Porque eles fizeram mal a vocês. Todos aqueles que vos fizeram mal, lançarei fora. Aqui o versículo de número 20, né? E a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, deixa para lá tudo mal, subirá a podridão. Aí o versículo diz assim: porque eles fizeram grandes coisas, aqueles que nos destroem, que nos perseguem, que nos faz mal. Gente, o Senhor separa, o Senhor tira, porque o Senhor quer dar paz. Essa paz, ela tem que começar aqui. Nós vamos reinar com Cristo, nós vamos ter a paz eterna, mas aqui a justiça de Deus começa aqui para a nossa vida. E aí diz Deus aqui, ó, no versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor te fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Sabe aquela situação em que o fogo havia consumido, você olhava, era só carvão, não sobrou nada? Deus está chegando para fazer uma nova lavoura, totalmente segura, totalmente diferente. Tudo aquilo que foi destruído, consumido pela locusta, pelo gafanhoto, tudo aquilo não tem mais, até os animais serão cuidados por ele, né? Diz aqui o versículo de número 22, no final do versículo, já diz ele todo: não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto envelhecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a videira e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. Mas observa que Deus quer preservar, quer dar a bênção material, a bênção, né, para que o povo desfrute, mas sem faltar o ensinador de justiça, aquele que vai instruir o povo para andar dentro da vontade do Senhor, segundo os preceitos de Deus, para garantir o sustento, a força da terra, para garantir que o gafanhoto não volte, que a oruga não volte, que o pulgão não volte, que o lagarto não volte mais, e que nem sequer o fogo volte mais. Mas olha que coisa interessante, nada disso vai ser destruído, porque o ensinador de justiça, o próprio Cristo, que é o ensinador de justiça, o Espírito Santo, que é o ajudador, ele estaria no meio do povo, ele está no meio do povo, instruindo, ensinando.
alertando, falando aos nossos ouvidos, falando aos nossos corações. O Espírito de Deus, o ensinador de justiça, o ensinador da verdade, da palavra, vai estar presente para que nunca mais caiamos em destruição, para que nunca mais caiamos em ruínas tais como o Judá, Israel caiu naquela época. O ensinador de justiça: eis que estarei convosco todos os dias, eu vos darei um ajudador, ele será um consolador. Olha, ele será tão especial que ele vai olhar a tua causa aí, a tua situação aí. Tem dias que você não consegue orar por não ter força. Nesse dia ele vai estar aqui diante de mim, gemendo com gemidos inexprimíveis pela tua vida, para que tu não sofras mais derrota. É interessante o cuidado de Deus, né? Olha o zelo de Deus. Porque, irmãos, não foi transferido para a gente tantas bênçãos, tanto cuidado de Deus que Israel rejeitou, o Senhor não nos deu. Mas ele diz: eu vou dar para vocês o ensinador de justiça. Não tema, viu, filhos? Falou para os filhos de Sião. Os filhos de Sião rejeitaram esse ensinador de justiça, esse consolador, esse ajudador. Ele está ou não está conosco hoje? A promessa, muitas promessas que eram feitas para Israel foram transferidas para nós ou não foram? Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas Deus deu o poder de ser chamado filhos, né, de Deus, todos os que creram em meu nome. Quem crê no nome de Jesus aí? Eu creio no nome de Jesus. É meu, essa promessa é minha, essa vitória é minha. Louvado seja Deus. Aí diz assim, ó: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender. Imagina você, depois que passou essa chuva de gafanhoto aí, eles quando passavam, irmãos, não sobrava nada, a terra ficava desolada, destruída. E eu fico olhando hoje para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, onde diz aqui que a nossa eira se encheria de trigo, os lagares transbordariam. Quem não tomou café da manhã hoje? Quem não almoçou hoje ou jantou e não tem se deliciado todos os dias? Porque aquilo ali, irmãos, era fome mesmo, fome total, não tinha nada para comer. E aqueles que servissem a Deus, que voltassem para Deus, que ouvissem o ensinador de justiça, que tivesse o ajudador, não ia comer do bom e do melhor, o que Deus nos deu. Meu Deus. Aí o Senhor fala para o seu povo, chegando no versículo 25: eu vou restituir, né? E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você vê que não foi uma situação imediata, foram anos passando fome, anos. Eu vou restituir os anos. Então os gafanhotos tiraram daquele povo, foram anos, não foram uma colheita, uma lavoura, não, foram anos que foram de sofrimento, de destruição, de perdas e danos. Aí o Senhor diz aqui, ó: restituímos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e o alocusto e o pulgão e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Aquele exército de gafanhoto pertencia a Deus, foi ele que enviou. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Está falando para um monte de família que vai comer, hein? Não tinha nada para comer, Deus não, vocês vão comer, vão louvar a Deus, não? E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Chega de vergonha, chega de opróbrio, chega de destruição, chega de passar fome. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Aleluia. Quando fala do dia do Senhor, isso
Nós já estamos vivendo parte desse reino aqui, desfrutando de tudo isso aqui, porque não passamos fome. Deus cuida de nós, belas vestes, bem alimentado. Isso aqui é um ensaio, uma prévia do que nós vamos ter no dia do Senhor também lá na glória. Lá não haverá mais morte, nem fome, nem choro. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo isso é para nós, irmãos. Tudo isso é para nós, mas Deus chama tudo aquilo ali, cria toda essa situação simplesmente para o povo se voltar para Ele, como nós vimos ali em 2 Crônicas 7,14, para sarar a sua terra e habitar no meio do seu povo, né? Porque a gente viu o versículo 13 e 14, mas o 15 diz também ali que seria igreja, né? O Senhor agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O povo ia orar e Deus ia clamar, né? O próximo versículo diz: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, né? Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus promete tanta bênção e a gente fica assustado. Então, toda a situação, tudo que for porventura, toda lágrima, toda angústia, toda tristeza, nos serve para nos lançar, nos jogar para os braços do Senhor e sermos totalmente adoradores, dependentes do Senhor. Era só isso que Jesus queria de Israel, não destruir. E o povo, e foram muitos e muitos anos, né? Décadas, milênios, Deus tentando trazer o seu povo, buscando, se achegando, o seu povo dando as costas. Mas houve um povo que aceitou essa graça, essa misericórdia, esse amor. E agora a gente viu aqui louvando, adorando, uma nova banda aqui cantando, louvando. A este povo estão voltadas essas promessas. E este povo é você. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Você pertence ao Senhor e está debaixo de todas essas bênçãos, de todas essas promessas. Crê nisso, diz amém? Amém. Vamos viver as promessas do Senhor? Amém. Não temas, não se preocupe, porque Deus não veio para destruir, mas veio para dar vida e vida em abundância. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus.